Oi, pessoal, vamos falar agora do terceiro molar inferior, de números 38 e 48, tá? Ele é o famoso dente do siso, assim como os superiores, de números 18 e 28, tá? A erupção dele vai ocorrer dos 17 aos 20 anos aproximadamente, e ele vai ter um tamanho aí de 18 milímetros aproximadamente. É um dente que o cirurgião dentista ele tem complicações, tá? Porque ele tem um desvio de apresentação, né? Ele fica localizado, a sua localização muitas vezes ela é mais complicada, a sua erupção muitas vezes vai ocorrer de uma forma errada, entre aspas, tá? Então, se o ideal é ele estar assim alinhado para a oclusal, muitas vezes ele fica impactado, né? Então ele fica retido. É um dente que muitas pessoas têm dificuldades, tá bom? Com relação à sua face vestibular, ele vai possuir uma morfologia muito parecida com os primeiros e segundos molares, tá? Inferiores. Ele vai poder ter aquele aspecto. Se ele tiver o aspecto do primeiro molar, ele vai ter aquele formato pentacuspidado, apresentando 5 cúspides, ou se ele for parecido com o segundo molar inferior, vai ter aquele formato tetracuspidado. A vestibular, ela vai seguir o formato da morfologia do dente que ele vai ser parecido, tá? Então, se ele for parecido com o primeiro molar inferior, a vestibular dele vai ser parecida com a do primeiro molar. E isso, se for parecido com o segundo molar também, tá? Isso vai ocorrer, pessoal, em todas as faces desse dente. A face lingual, mesma coisa, ele vai apresentar as características do segundo ou do primeiro molar inferior. Então, só voltando aqui para vocês verem, ó. Se ele for parecido com o aspecto do primeiro molar, ele vai apresentar essas 3 cúspides da vestibular, e se ele for parecido com o segundo, essas 2 cúspides na vestibular. Mesma coisa na lingual. Se ele for parecido com o primeiro molar inferior, ele vai ter o aspecto parecido com o primeiro molar inferior. Se ele for parecido, fica até repetitivo, né, gente? Mas é isso que acontece. Tanto sua face lingual quanto vestibular, até mesmo a oclusal, a mesial e a distal, a gente vai ver agora, vai se destacar apenas por apresentar uma maior inclinação da distal com relação à mesial, tá? Do mais, ele vai possuir as mesmas características dos 2 dentes anteriores, ok? Então, a única diferença dele é que vai ter uma inclinação maior na face distal com relação à mesial. Com relação à oclusal agora, gente, se ele tiver uma oclusão normal, essa face vai reproduzir com uma frequência, né, a morfologia do segundo molar inferior, tá? Então, ele vai apresentar, na maioria das vezes, aquele formato tetracuspidado, com 4 cúspides, como está aqui representado, tá? A única diferença encontrada é com relação aos sulcos encontrados nessa face, que vai apresentar sulcos não tão nítidos e retilíneos como no segundo molar, tá? Então, no segundo molar, quando a gente vê, porque assim, na oclusal, ou ele vai apresentar a face do terceiro molar, do primeiro molar, ou ele vai apresentar essa característica de primeiro molar, sendo o terceiro, ou, na maioria dos casos, segundo molar. Beleza? Se ele apresentar essa característica de segundo molar, ele não vai ter essa cruz bem definida, tá? Não vai ser tão retinho, não vai ser tão retilíneo, tá? Não vai ser tão nítido. E aí ele vai ter diversos sulcos secundários, tá? Que irão acentuar os relevos dessa face. Então, ele é diferente, ele é parecido, mas ele vai ter essas diferenças. Com relação às suas raízes, gente, são